Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 24 de agosto, festa de São Bartolomeu. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, na festa de São Bartolomeu, meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. Eu te vi. Hoje é a festa do apóstolo São Bartolomeu, que é chamado também Natanael, e foi apresentado a Jesus por Filipe. É interessante que Jesus o acolhe com um elogio muito bonito. Aí vem um israelita sem falsidade, um israelita de verdade, apesar de não boa acolhida por parte de Natanael. De Nazaré pode vir coisa boa? Nem Jesus se ofende, nem Natanael se fossiliza em seu julgamento. Os dois sabem se olhar na profundidade. Sobretudo Natanael se sente penetrado pelo olhar de Jesus e explode num grito de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, na festa de São Bartolomeu, meditamos com a ajuda de uma audiência do Papa Bento XVI, que nos ajuda a refletir com profundidade sobre esse apóstolo silencioso. Queridos irmãos e irmãs, na série dos apóstolos chamados por Jesus durante a sua vida terrena, hoje quem atrai a nossa atenção é o apóstolo Bartolomeu. Nas antigas listas dos 12, ele é sempre colocado antes de Mateus. O seu nome é claramente ligado ao nome do seu pai. De fato, trata-se de um nome provavelmente com uma marca aramaica, Bar Talmai, que significa precisamente filho de Talmai. Não temos notícias importantes acerca de Bartolomeu. Com efeito, o seu nome recorre sempre apenas no âmbito das listas dos 12 acima citados e, por conseguinte, nunca está no centro de narração alguma. Mas, tradicionalmente, ele é identificado com Natanael, um nome que significa Deus deu. Este Natanael provinha de Caná e, portanto, é possível que tenha sido testemunha do grande sinal realizado por Jesus naquele lugar. Filipe tinha comunicado a este Natanael que havia encontrado aquele sobre quem escreveram Moisés, na lei, e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Como sabemos, Natanael atribuiu a este Jesus um preconceito bastante pesado. De Nazaré, pode vir alguma coisa boa? Esta espécie de contestação é, à sua maneira, importante para nós. De fato,
ela nos mostra que, segundo as expectativas judaicas, o Messias não podia provir de uma aldeia tão obscura e esquecida como era precisamente Nazaré. Mas, ao mesmo tempo, realça a liberdade de Deus que surpreende as nossas expectativas, fazendo-se encontrar precisamente onde nós não esperamos. Por outro lado, sabemos que Jesus, na realidade, não era exclusivamente de Nazaré, pois tinha nascido em Belém. E por fim provinha do céu, do Pai que está no céu. Outra reflexão sugere-nos a vicissitude de Natanael. Na nossa relação com Jesus, não devemos contentar-nos unicamente com as palavras. Filipe, na sua resposta, faz um convite significativo: vem e verás. O nosso conhecimento de Jesus precisa, sobretudo, de uma experiência viva. O testemunho de outros é certamente importante, porque normalmente toda a nossa vida cristã começa com um anúncio que chega até nós por obra de uma ou de várias testemunhas. Mas depois, devemos ser nós próprios a deixar-nos envolver pessoalmente numa relação íntima e profunda com Jesus. Voltando ao cenário de vocação, o evangelista refere que quando Jesus vê Natanael, se aproxima e exclama: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. Trata-se de um elogio que recorda o texto do Salmo: feliz o homem a quem Yahvé não atribui iniquidade, mas que suscita a curiosidade de Natanael, o qual responde com admiração: como me conheces? A resposta de Jesus não é imediatamente compreensível. Ele diz: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Não sabemos o que aconteceu sob esta figueira. É evidente que se trata de um momento decisivo na vida de Natanael. Ele se sente comovido com estas palavras de Jesus. Se sente compreendido e compreende. Este homem sabe tudo de mim. Ele sabe e conhece o caminho da minha vida. A este homem posso realmente confiar-me. E assim, responde com uma confissão de fé límpida e bela, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nela é dado um primeiro e importante passo no percurso de adesão a Jesus. As palavras de Natanael ressaltam um aspecto duplo e complementar da identidade de Jesus. Ele é reconhecido quer na sua relação especial com Deus, do qual é filho unigênito, quer na relação com o povo de Israel, do qual é proclamado rei, qualificação própria do Messias esperado. Nunca devemos perder de vista nenhuma destas duas componentes, porque se proclamamos apenas a dimensão celeste de Jesus, corremos o risco de o transformar num ser sublime e evanescente. E se, ao contrário, reconhecemos apenas a sua colocação concreta na história, acabamos por descuidar a dimensão divina, que propriamente o qualifica. Da sucessiva atividade apostólica de Bartolomeu e Natanael, não temos notícias claras. Segundo uma informação referida pelo historiador Eusébio, do século IV, um certo Panteno teria encontrado até na Índia os sinais de uma presença de Bartolomeu. Na tradição posterior, a partir da Idade Média, se impõe a narração da sua morte por esfolamento, ou seja, tirar a pele de um homem vivo, arrancar a sua pele toda enquanto está vivo. É isso que se tornou muito popular. Podemos pensar na conhecidíssima cena do Juízo Universal da Capela Sistina, na qual Michelangelo pintou São Bartolomeu, que segura com a mão esquerda a sua pele, sobre a qual o artista deixou o seu autorretrato. As suas relíquias são veneradas aqui em Roma, na igreja a ele dedicada na ilha Tiberina,
aonde teriam sido levadas pelo imperador alemão Otão III, no ano de 983. Para concluir, podemos dizer que a figura de São Bartolomeu, mesmo sendo escassas as informações acerca dele, permanece contudo diante de nós, para nos dizer que a adesão a Jesus pode ser vivida e testemunhada, também sem cumprir obras sensacionais. Extraordinário é e permanece o próprio Jesus, ao qual cada um de nós está chamado a consagrar a própria vida e a própria morte. Agora, irmãos, depois de ter escutado esta reflexão profunda e simples do nosso Papa Bento XVI, vamos ler de novo o Evangelho da liturgia de hoje, festa de São Bartolomeu. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. E Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus disse: Tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Podemos agora parar e escrever as frases que mais nos atingiram, na nossa reflexão e no Evangelho. Neste momento, estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a nos entregar a Jesus, como São Bartolomeu Natanael fez, confiando totalmente nele, seguindo-o em seu caminho, dando a nossa vida por ele.
Vamos refletir mais um pouco para pensar bem como colocaremos em prática esse nosso propósito. Aí vem um israelita no qual não há falsidade. Paz e alegria a todos. Tu és o Filho de Deus, o Messias, Salvador de Israel. Paz e alegria a todos. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só